Se tem alguém que tem consciência de classe, esse alguém é o rico. Ele, o rico, é o nosso tema de hoje na TV Cringe. Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Há uns 10 anos, a TV Bandeirantes estreava Mulheres Ricas. Esse era um programa que se dedicava a mostrar a vida das socialites. Elas apareciam dando festas, provando vinho, fazendo fofoca e dando ordens a empregadas. Uma das participantes de destaque era a Regina Mansur. Ninguém pediu meu imposto de renda quando eu entrei no programa. Eu acho que ser mulher rica é ter atitude de mulher rica, é ter classe, é ter glamour. Eu gostei muito do programa, esperei muito por isso. E deu para notar que, na verdade, o meu personagem sou eu mesma. Uma mulher tranquila, que venceu na vida, elegante e uma rica de atitude. E nessa época, o Brasil começou a discutir a PEC das domésticas, que daria direitos para essa categoria que é imensa no Brasil. São 6 milhões de pessoas. Aí a Folha de São Paulo foi atrás da Regina Mansur para saber o que ela achava disso tudo. E até fazia sentido aí ela achar alguma coisa, porque ela vivia assim, cercada de empregados. Eu tenho meu efetivo aqui em casa, meu batalhão de guarda. Eu tenho a dona Irene e a dona Valdirene, a minha avó, que ficam comigo durante a semana inteira. O seu Tony, que é o me faz tudo, né? E eu tenho durante o final de semana, eu tenho o Joselito e tenho a Vanessa, que ficam durante a semana para mim. Tenho o jardineiro e tenho o piscineiro. Tenho o passeador de cachorro, também porque ninguém tem tempo de passear com os coitadinhos do cachorro, então graças a Deus que agora surgiu essa nova profissão que é abençoada, eles ficam desesperados quando ela chega. Então eu tenho esse efetivo. Para esse efetivo eu tenho o meu orçamento. Aí no momento mais inacreditável dessa conversa, ela tenta fazer uma diferenciação entre o empregado doméstico e o trabalhador. Parece aí que são coisas diferentes. Existe uma diferença muito grande, a gente precisa ficar bem atenta quanto a essa diferença do empregado doméstico, do trabalhador. Esta lei nova é uma lei dirigida aos empregados domésticos, mas ela tem um resquício, ele está dando para o empregado doméstico as mesmas vantagens que tem os trabalhadores. Essa entrevista é uma janela com vista panorâmica para a elite brasileira. Ela vai se alternando. Uma opinião para o jornalista, uma ordem para o empregado. Uma opinião para o jornalista, uma ordem para o empregado. Ai, dona Irene, obrigada, dona Irene. Fala, o que a senhora quer? Jantar hoje? Hoje eu vou dar uma folguinha para a senhora. Que bom. Eu fui lá, lá no médico e comprei aquela comidinha árabe. Então hoje nós vamos comer comida árabe. A senhora põe só bem arrumadinho, põe quibe crua, coalhada, corta o pãozinho, quando o doutor chegar já bota o aperitivinho para ele e vamos servir a comida árabe. A senhora descansa um pouquinho. Então. Não vai fazer rabada para mim, pelo amor de Deus, hein? Não, a rabada sai para mim mesmo. Né? Essa rabada que vocês fazem na hora do almoço está ficando famosa. Vem todo mundo para cá comer, né? Com certeza. Obrigada, dona Irene. Tá, obrigada. A Regina, como outras pessoas da classe social dela, acredita piamente que os empregados dela não precisam do paternalismo do Estado. A lei trabalhista brasileira, ela é paternalista, né? Isso ela é mesmo, isso é uma realidade, ela é uma lei que precisa ser modificada, porque a premissa verdadeira da lei é todo patrão é ruim e todo empregado é vítima, não é por aí. E sempre o empregado tem que ser prestigiado, como se o patrão tivesse culpa de ser patrão, sabe? O patrão, ele paga, ele é bom, ele paga o salário, ele precisa do empregado. Tá bom, então a lei é paternalista, então,
Mas o que dizer da visão que ela tem sobre a relação dela com os empregados? Porque eu lembro do tempo que eu era pequena, os empregados da minha casa, alguns vieram comigo quando eu casei, minha babá me acompanhou, eu aposentei, ela morreu com 80 anos, vinha receber o saláriozinho dela. Então ela era uma pessoa da família, a gente dormia na cama abraçada com ela. Percebe? O Estado não deve ser paternalista porque os ricos já tratam os pobres de forma paternalista. E tem mais, né? Se o empregado é como se fosse da família, então o Estado não tem nada que se meter na forma como eu, pessoa rica, trato essa pessoa que é aí como se fosse minha família. Fala, seu Tony, vem cá, fala. Oi, doutora, um probleminha. Tô assistente de serviço, preciso levar a Mercedes para configurar o iPhone. Tá, o senhor manda trocar o cabinho, que aquele cabinho lago não pra entra ligar o mais no negócio não. computador. Tudo bem. 1, 2. Já despachei o negócio da pia da praia. Já colocaram? Já colocaram. Graças a Deus. Tá tudo pronto. Ah. Tem uma reunião na senhora no escritório. Já liguei falando que a senhora não vai. Olha, se eu cancelei gostei. que a senhora não pode Tá bom, ir, tá. não vai poder comparecer. Tá bom, então. Que mais? Não aconteceu mais nada? Não caiu nada mais da casa hoje? Eu já tô atrasado, eu preciso levar a doutora Márcia para casa dela. Ah, tá bom então, seu Tony. Mas depois o senhor volta, porque precisa ver o negócio do meu colégio que o senhor tá me ajudando, Tem, tá eu bom? preciso ver o problema da internet também, preciso ir Tá fazer bom, as então coisas vai, voando. seu Tony. Obrigada, viu? De nada. Obrigada, seu Tony. A PEC das domésticas foi recebida daquele jeito pela Regina Mansur porque ela alterava, em alguma medida, a natureza da relação entre a patroa e a empregada, entre a rica e a pobre. A Regina Mansur prefere que essa relação seja uma relação de família e não uma relação de trabalho. Vale aí um adendo que eu não sei qual é o conceito de família para essas pessoas. Tenho até medo de perguntar. Dá até um arrepio, cê é louco. Mas o caso é que se ela prefere assim, é porque é melhor assim para ela, Regina, e não para a empregada. Quem estudou esse assunto a fundo diz que tem uma relação entre a reação que a PEC das domésticas gerou na classe média e a instabilidade política que se produziu naquele momento histórico. Com vocês, quem estudou o assunto a fundo, Rosana Pinheiro Machado. Que realmente deu ali, acionou o botão do recalque, foi a inclusão pelo consumo. Foi chegar em doméstica e dizer assim, olha aqui, patroa, olha aqui, senhora, eu não quero esse resto de comida, porque eu comprei um estrogonofe hoje. E aí, como fica essa relação de poder, que é uma relação de subordinação que a gente tem por séculos e que o poder da patroa se dá a partir de uma relação de generosidade que não é generosidade, que é dar e exigir de volta, exigir uma gratidão ilimitada, e que começa a chamar que audácia, ela não quer a minha roupa rasgada, que um pouco, que audácia, ela tem um celular melhor que o meu. Outro estudioso da sociedade brasileira que concorda com essa ideia de que a PEC das domésticas gerou instabilidades políticas é o Gessé Souza. E aí ele leva em conta esse fator e a tênue redução da desigualdade que aconteceu naquele período. Por que esse pessoal saiu à rua, esses milhões? Ora, porque aí você tem a universidade que estava começando a ser invadida, entre aspas, para esse pessoal, por negros e pobres, aí passando de 3 para 8 milhões, né? E a universidade é o bunker do privilégio da classe média, é onde o real privilégio educacional se põe, né? O acesso a línguas, às universidades públicas, etc, etc, né? Então o pessoal compreendeu ali intuitivamente que aquilo era uma invasão, ele estava sendo, né? Os seus privilégios estavam se comprometendo, você ia ter competição por altos empregos de negros e pobres, etc, etc, né? O shopping center, que é um espaço de mostrar, né, a beleza, etc, estética, etc, estava começando a ser invadido, como nos rolezinhos, etc, né? O pessoal estava começando a poder fazer uma viagem de avião ao ano, isso estava causando enorme, ou seja, você tem ali os lugares dessa classe, né, estavam sendo vindos, né, por pessoas que eles eram acostumados a ver como inferiores, como animalizados.
Mostra Meteoro de Artes Digitais, nós temos... Não. Sonfy. Tá lá, para quem quiser seguir o trabalho de Sonfy, e eu vou mostrar aqui o trabalho que eu gostei mais dessa lista. Hipnótico, aquático, doidão. Tipo de rico sem noção que se destaca dos outros pelas suas boas intenções. Eu tô falando daquele rico que até revela uma empatia por você, mas ao fazer isso acaba demarcando muito bem as posições. E a posição, meu filho, não se engane, é que ele é rico e você é pobre. Se pareceu complicado, me permitam mostrar um exemplo. Eliane Cantanhede demonstrando solidariedade ao Rio Grande do Sul durante as inundações. Então, claro, né, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 foi doloridíssimo. Força, guerreira. Deve ter sido muito difícil essa aprovação. #Somos Todos Cantanhede. Que tristeza. Essa é a face maternal do rico. Ele até tenta revelar empatia, tenta acolher, mas a vivência dele o impede até mesmo de perceber que algumas dessas tentativas são ridículas. Esse tipo de rico, sem noção e com boa intenção, muitas vezes se vê no papel de querer tutelar o pobre. É porque não basta ser patrão, tem que ser coach. Aí você quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Você vê um título desse, já começa a dar 1000 tipos de medo, né? Seja uma boa influência na vida das pessoas. Ai, meu Deus do céu. Como minha babá é fitness. Corre, Sil. Olha lá ela. Ela vai fazendo um cardiozinho enquanto ela leva a Manuela, gente. Tá de não perde tempo, tá? Ela já tem emagrecido bastante. E beleza, adoro ser a influência boa na vida das pessoas. Não, isso é uma sketch, né? Não é possível. Isso é uma sketch. Ô, produção. Fátima, fiquei. É como se ter mais dinheiro desse a esse tipo de rico o lugar de exemplo a ser seguido em tudo. E esse tipo de rico, tão convicto de que ele é um exemplo a ser seguido, tem o péssimo hábito de virar coach. E quando isso acontece, eles também têm o péssimo hábito de dar conselhos que desconsideram completamente a realidade do pobre. Eu tava pensando, se eu fosse investir dinheiro todo mês e eu quisesse ter uma renda anual de R$1 milhão caindo na minha conta todos os anos e investindo R$300 por mês, será que daria para chegar nesse objetivo? No próximo segmento a gente vai conhecer alguns exemplos de ricos que nem se esforçam para fingir que gostam de pobre. É o exemplo de rico Caco Antibes. A gente vai ver esses exemplos, mas antes a dica de cinema que traz esse vídeo até você. O filme que eu vou indicar para vocês hoje é A Felicidade das Coisas. O longa conta a história de Paula, uma mulher de 40 anos que está grávida do seu terceiro filho. A Paula quer dar o melhor para os filhos dela, então ela decide construir uma piscina na sua casa de veraneio. Mas com dificuldades financeiras e sem um marido com quem contar, os planos dela logo se desfazem. E aí ela acaba passando o verão frustrada numa casa apertada, perto de um rio perigoso e de uma praia não muito convidativa. O filme, dirigido por Thaís Fujinaga e estrelado por Patrícia Saravi, usa esse contexto para explorar qual é o papel da mulher, da mãe, numa família de classe média, numa sociedade patriarcal. Ele também faz a gente se questionar o que significa, afinal, ser feliz nessa posição. E para assistir esse tipo de obra, o tipo que enriquece o seu olhar sobre o mundo, você já sabe, é só na Fílmica.
A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema de todo canto do mundo inteiro. Tem cinema autoral, tem cinema independente e tem sim cinema surpreendente. É cinema que te faz maior, é cinema que te faz melhor e é cinema que você não encontra em outras plataformas não. Usando o cupom METEOROBR, você recebe 20% de desconto no plano anual. Faz as contas, em vez de R$ 120, você pode pagar apenas R$ 96. Pela quantidade, pela variedade e pela qualidade do material que tem lá, vale muito a pena, vai por mim. O endereço é filmica.com.br e o cupom é METEOROBR. Existe um tipo de rico que, ao contrário dos que a gente viu até agora, nem tenta suavizar a diferença entre ele e o pobre. É um tipo de rico que se reconhece como rico, que reconhece o pobre como pobre e faz questão de deixar bem explícita essa diferença, tá? Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim. Todo mundo lembra dessa frase, né? Empregada doméstica indo para Disney. O que ninguém lembra é de ter visto Paulo Guedes em Cachoeira do Itapemirim, né? Vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Pois é, esse tipo de rico não costuma nem fingir que se importa com a pobreza. E quando ele tenta fingir, acaba se traindo. Eu coordenei o albergue Casa dos Pobres São João Batista, aqui do lado, na Rua Piquiri, para a Igreja Católica durante 20 anos. E no convívio com as irmãs de caridade, eu nunca cuidei dos pobres, eu não sou São Francisco de Assis. Até porque a primeira vez que tentei carregar um pobre por dentro do meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. Era um homem com picomã, muito sujo. Até quando eu cheguei no albergue, a freira me disse, lava o doutor primeiro ou depois, ou ele? Então, esse tipo de rico que não esconde que odeia pobre, vai ser chamado aqui de o rico Caco Antibes. Ah, o rico Caco Antibes não gostou daquela inclusão do pobre que a gente comentou antes lá com o professor Gessé, né? Vocês não podem imaginar o que se transformou o aeroporto. Antigamente, pobre não ia no aeroporto. Só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus. Agora não, com essas promoções, Miami a 900, em 10 prestações 90. É uma gente do inferno vindo com toda a sorte de bugiganga. Sueli, olha a minha mala aqui que eu vou no free shop comprar um micro-ondas. O mais legal é que o Caco Antibes, interpretado pelo Miguel Falabella em Sai de Baixo, representou a elite brasileira sem nem ser da elite brasileira. Porque o Caco Antibes dizia que nasceu na Dinamarca, mas é só um estelionatário interiorano. E ele diz que é rico e se acha rico, mas é só mais uma pessoa da classe média tentando se equilibrar aí para não cair da classe média. Tá aí. Talvez ele odeie pobre porque tem medo de ser pobre. Pra que fazer presépio pra pobre? Aí em vez de 3 reis magos, vem 3 reis magros. Em vez de incenso, ouro e mirra, dão aquelas agendinhas de curvinho. Que pobre adora um corino e um curvinho, né? Nós estamos juntando para comprar um jogo de estofado novo de corino. Aí vem junto os pobres, tudo assistindo TV na noite de Natal, aquele calor desgraçado do que é dezembro. A bunda vai suando, a urticária vai comendo o solto. É uma visão do inferno natal do pobre. Eu tenho horror a pobre! E antes da gente ver alguns exemplos do rico Caco Antibes, vamos aprofundar a definição do rico Caco Antibes com o próprio Caco Antibes. Fica aí com o Miguel Falabella numa entrevista para a revista Isto É. O Caco Antibes é a cara do Brasil, dominado por uma burguesia decadente e completamente psicótica. O Caco é um fascista e louco, mas é feito com charme e vira engraçado. Os pobres adoram, me dão presentes, me contam situações. Acho saudável essa reação.
O povo é sempre mais saudável que a classe dominante. O Brasil só continua de pé porque o povo tem capacidade de rir de si mesmo. É meio triste, na verdade, né? Pensar que boa parte dos ricos Caco Antibes, na real, são pobres. E é muito triste, porque isso mostra que eles não têm noção de que a desigualdade deixa eles muito mais próximos da empregada doméstica, que eles desprezam, do que o dono da Amazon, que eles veneram. Eu vou recorrer a um dos nossos vídeos antigos para explicar isso melhor. Esse aí é o Humphrey Young, um TikToker que trabalha com educação financeira. A peça mais conhecida na comunicação do Humphrey é justamente aquela que tenta ensinar para a audiência o tamanho da fortuna do Jeff Bezos. O começo da experiência é bem simples. Cada grãozinho de arroz representa 100 mil dólares. Isso significa que 10 grãos de arroz somam 1 milhão. Aí, quando você passa para a casa do bilhão de dólares, a coisa começa a ficar séria. That is $1 billion, where each grain of rice is worth 100K. Look how much rice this is, guys. That's crazy. I just bought you like a Lamborghini right here, and I didn't even notice it was gone. Here's a $5 million house in California, and oh look, I still have all this money. Pois bem, para representar a fortuna do Jeff Bezos com arroz, o Humphrey precisa de muito arroz. Ele vai ao mercado, ele traz tudo para casa e o resultado tá aí. Quando cada grão representa 100 mil dólares, esse é todo o arroz que você precisa para demonstrar o que são 122 bilhões de dólares. Look how big this is, guys. I'm going to show you the scale here. I'm gonna put a keyboard in just for fun. Look how deep that goes. That's insane. This is Jeff Bezos' new house that's $145 million in LA. And then, oh my God. Quando você olha para essa montanha de arroz, a única conclusão possível é de que o pobre que age como rico acaba militando contra os seus próprios interesses. E é só mais uma razão para você não querer nem ser e nem chegar perto de um rico Caco Antibes. Ninguém nunca disse que o Caco é um exemplo a ser seguido. Muito pelo contrário, uma pessoa que diga isso é uma pessoa que tem que ser internada. E a conclusão que a gente pode tirar do Brasil é de que a gente tem muito mais rico do tipo Caco Antibes do que rico de verdade.